Oi, gente! Olha eu aqui de novo, toda semana praticamente estou batendo ponto aqui fazendo live no FS Brasil, mas não vou mentir, amo. Esperar o pessoal entrar. Hoje a nossa live vai ser muito legal, vai ser sobre intercâmbio em tempos pandêmicos na Suíça com o Humberto. Então, já começa. Oi, gente que acabou de entrar. Hoje tem live sobre intercâmbio em tempos pandêmicos na Suíça. Oi, Júlia! Gente, falem se a luz tá boa também. Vão falando aí nos comentários. Oi, Yasmin! Vão falando aí nos comentários se a luz tá boa. Botei esse ring light aqui, fazer a blogueira, né? Então vai ser muito legal nossa live. Vou esperar um pouquinho. Já eu coloco o Humberto, que vai ser nosso convidado de hoje, que vai ser entrevistado sobre intercâmbio em tempos pandêmicos para a Suíça. Estou adorando fazer isso, estou me sentindo a Tata Werneck, entrevistando pessoas. Bom, já falaram que a luz tá boa, então tá ótimo. Esperar um pouquinho. Humberto entrou. Humberto, espera só um pouquinho que já eu te chamo, hein? Mais uns 3 minutinhos eu chamo. E aí a gente começa a nossa live. E aí, gente? Vão falando alguma novidade aí pra me entreter, por enquanto eu tô sozinha aqui? Vão falando uma novidade aí nos comentários? Já a gente vai começar. Tenho certeza que a live hoje vai ser muito legal, porque é um tema que eu também tô muito curiosa, que é sobre intercâmbio em tempos pandêmicos. Que, né, o meu intercâmbio, como eu vou falar já, era muito longe desse tempo, era um contexto completamente diferente, tinha nada de pandemia, a gente nem sonhava que um dia ia ter pandemia, assim, nós, pessoas normais, nem sonhávamos que ia ter pandemia, então, assim, quero muito saber como é que foi o intercâmbio nesse tempo diferente, né? Vou acenar pra vocês aqui. Ó, 3 minutinhos, bota o Humberto aqui. Ai, ó, já tem pessoal entrando. Vai ser muito legal a live hoje, eu tô muito animada. Tô bem animada com isso, acho que vai ser super legal. Quero muito saber como é que é a Suíça. Como que é o intercâmbio lá. Parece ser bem legal, bem diferente. Ai. Vamos lá. Cadê o Humberto que eu vou colocar ele aqui já pra gente começar a nossa entrevista, a nossa conversa, enfim. Hoje acho que vai ser muito legal, tô muito animada. Ó, já boto ele aqui. Oi, Milena. Oi, pessoal. Calma aí. Nossa live hoje sobre intercâmbio em tempos pandêmicos com o Humberto. Já começamos, não me deixem sozinha, que ó, já eu boto ele. Não me deixem sozinha aqui, que eu tô muito solitária. Quero muito que vocês interajam, mandem perguntas. Ó, as perguntas, já adiantando, tem um box aqui que vocês podem ir mandando. E antes da gente começar essa live, vocês que estão online, já clicam no aviãozinho aqui e já vai mandando pra todo mundo vocês conhecem, que aí a gente já divulga, porque eu acho que vai ser muito legal. Então, já vai clicando no aviãozinho, mandando pra todo mundo, que a gente quer muita gente hoje. Porque eu acho que tem muita gente com certeza que tá curioso com esse tema também, tanto quanto eu. Vamos só esperar mais um pouquinho, que eu já coloco o Humberto aqui na chamada. Gente, aviãozinho, hein? Divulgando muito essa live. Vai ser muito legal. Ó, deu 8h05, vou colocar o Humberto aqui.
Ó, tô te chamando, hein? Tô botando ele. Oi! Boa noite, Boa noite, tudo bem? muito prazer, muito Prazer. obrigado pelo convite. O FS que agradece a sua presença, que acho que vai ser muito legal a live hoje. Com certeza, eu tenho certeza, vai ser muito, muito bacana. Top. Vou esperar só uns 5 minutinhos pro resto do pessoal entrar, que aí a gente começa. Muita gente entrando, que legal. Vou assinar aqui pra você. Gente, todo mundo que entrou, clica no aviãozinho. Manda pros amigos de vocês, que acho que vai ser muito legal. Ó, clica no aviãozinho e vai mandando pra todo mundo a live de hoje, que eu tenho certeza que vai ser muito massa. Eu quero muito saber como é que é o intercâmbio em tempos de pandemia e tenho certeza que vocês também. Eu quero, com licença, mandar um abraço pro Lucas Cercato, famoso alemão, e pro Bruno Rosseto, de Caxias do Sul. Legal, tô assinando pra todos vocês aqui também. Vai mandando um abraço aí pros amigos enquanto isso. E ó, amigos, gente, aviãozinho, hein? Vai mandando pra todo mundo que a live de hoje tem que bombar. Desculpa, Groenlândia. desculpa, qual que é o teu nome, por favor? É Luísa. Gente, meu ring Luísa, light caiu, acontece. muito Luísa. prazer. Tá. Tu é do Rio? Não, sou de Vitória. De Vitória, Vitória? Espírito Santo. Fábrica da Garoto. Fábrica da Garota, exatamente. Ah, já fui, já fui. Sério? Super massa, né? Sério? Não, muito bonita a cidade. Tem uma ponte bonita, assim. É super bonito, né? Eu amo também. É. Praia. Praia é o máximo. Hoje tá chovendo, né? Um saco. Tinha planejado ir na praia. Mas sim, aqui é ótimo. E você é da onde? Eu sou de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Caxias do Sul. É, eu pensei que você era de algum lugar aí por causa do sotaque, né? Mas. Fica perto de Porto Alegre. Não, eu não tenho sotaque. Não tem. O vídeo que você postou nos stories, eu já pensei, nossa, quanto sotaque. Ah, gaúcho, né? Gurizada. Gurizada? Um abraço pro pessoal do Rio Grande do Sul, em especial. Sem fazer distinção, o melhor estado do Brasil. Há controvérsias. Há Tu já controvérsias, esteve no gente. Rio Grande do Sul, Luísa? Hum. Tá cortando um pouco seu áudio. Tá, agora foi? Agora foi, agora foi. Tá. Luísa, deixa eu falar uma coisa, pera. Ai, só tem que ajeitar. Deixa eu ver. Tu já teve no Rio Grande do Sul, Luísa? Não, nunca fui. Bah, nunca fui, não. Nunca fui pro Rio Grande do Sul. Tenho vontade. Que? Tenho vontade, nunca fui. Pra Porto Alegre. Tá Tenho vontade de ir. convidada. Porto Quero Alegre? temporizada. Caxias é bem pertinho de Porto Alegre. É? Luísa, tu me dá licença? Eu vou. Um colega meu da Suíça tá vendo a nossa live também. Daí eu vou mandar um abraço pra ele em alemão. E À acha, vontade. ich schicke dir eine Umarmung. Eine große Umarmung von Umbi. Luísa, pronto. Gente, que loucura. Entendi nada. Adorei. Depois a gente vai falar um pouco da língua, né, e tudo. Já começou o negócio? Calma. Um minuto que. Deixa só mais gente entrar que a gente começa. Achei o máximo também, gente. Um arraso. Gente, antes da gente começar, de novo, mandem para todo mundo aqui. Clica no aviãozinho, manda para todo mundo.
E box com perguntas aqui embaixo. Mandem perguntas ao longo da live, porque se botar nos comentários, a gente vai se perder. Vamos responder todas. Vamos responder todas. Todas mesmo. Então podem mandar tudo que vocês quiserem aí, que a gente responde. Com certeza. Acho que a gente já pode começar, então. Já deu 10 minutos, já deu para bastante gente entrar, mas continue divulgando. Aí eu vou começar me apresentando e logo depois eu vou pedir para o Humberto se apresentar e aí a gente começa diretão, tá bom, gente? Luísa, Então, só uma coisa. Quantas fala. pessoas tem nessa live? Como é que eu posso ver? Tem em cima, assim, tem um, um númerozinho, acho que dá para ver aí. Tem Tem um 9 número que fica pessoas. subindo. Sim. Aí daqui a pouco aumenta, porque o pessoal demora para entrar. Tá bom. Aí enquanto isso, gente, vai aperta no aviãozinho, vai mandando para todo mundo. Ó, já tem mais gente entrando. Vai mandando para todo mundo, tá? Vamos começar então. Vamos. Boa noite, gente. Eu sou a Luísa, sou de Vitória, Espírito Santo. Viajei para Dinamarca 2015 e 2016. Hoje em dia eu já fui presidente do Comitê Vitória, já fui diretora de recebimento do Comitê Vitória e hoje em dia eu sou conselheira regional da região Sudeste. Então, é isso. Um pouco sobre mim. Vocês já me viram aqui porque eu já participei de várias lives aqui no FS Brasil. Amo participar de live. Então, hoje é mais uma, que hoje vamos falar com o Humberto sobre intercâmbio em tempos pandêmicos. Então, Humberto, pode se apresentar. Boa noite. Como é que tá aí? De onde você é? Fala tudo. Boa noite, eu sou Humberto Tomé, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, como a gente já disse antes, e eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer mais uma vez o convite da AFS para fazer parte dessa live. E eu fiz um intercâmbio entre 2019 e 2020, né, esse ano, na Suíça, que é um país no centro da Europa. E na verdade, minha primeira live, agradeço o convite, fico bem feliz em participar. E acho que era isso, né? É isso, então. Vamos começar Eu tenho agora. 18 anos, né? Como eu falei no vídeo. É isso. Vamos começar, então, agora sobre o que a gente realmente quer saber, que é sobre como é o intercâmbio em tempos pandêmicos. E a primeira coisa que a gente quer saber é como você teve contato com a FS, como você descobriu o FS, como foi a decisão de viajar com a FS, por que você escolheu a FS, enfim, fala, como foi seu contato com a FS? Na verdade, Luísa, a minha mãe sempre quis que eu estudasse no exterior, tanto a minha mãe quanto a minha avó. E, de alguma maneira, elas sempre me incentivaram nesse sentido. E eu fui desenvolvendo uma curiosidade, um interesse sobre essa questão e sabia que um dia ia acabar fazendo. O EFS em específico, eu fui apresentado a ele através da diretora da minha escola de inglês, a Glória, que é presidente foi presidente muitos anos do Comitê Caxias do Sul, né, do AFS, ela é uma pessoa muito, muito envolvida nessas questões, e o AFS foi assim, como sendo empurrado em direção a mim, e, enfim, influências foram exercidas por essas pessoas e tal, para que eu fizesse intercâmbio. E também, além da minha professora, além da diretora da minha escola de inglês, uma tia minha tia Cuca, ela fez um intercâmbio de professores do AFS nos Estados Unidos fazem muitos anos, e ela também sempre me incentivou nesse sentido, se unindo esse desejo da minha mãe e da minha avó que eu morasse no exterior, estudasse no exterior em alguma época da minha vida. E surgiu essa oportunidade de passar esse ano na Suíça. E eu agarrei, né, a oportunidade, achei excelente e realmente foi maravilhoso, cumpriu 100% com a minha expectativa. Ai, que legal, que bom. É muito legal, né, saber como as pessoas tiveram contato com a FS, porque comigo foi um pouco diferente, né? A minha mãe também, meu pai sempre quiseram que eu viajasse, mas eu sempre meio que soube que eu ia viajar pela FS
porque minha família toda fez a FS, né? Eu também tenho primos, etc., que viajaram pelo FS, então é muito legal a gente saber como que as pessoas entraram em contato com o FS, porque para mim o FS sempre meio que teve, assim, na minha vida, super legal, conheci vários intercambistas, e é muito legal, né, a gente ter essa vivência até antes de ir, conhecer o FS, conhecer as pessoas, é muito legal. E aí me conta, por que que você escolheu a Suíça? Agora entrando um pouco melhor, por que que você escolheu a Suíça? Como é que foi a chegada lá? Quais foram as suas expectativas e as suas impressões? Me conta. Bom, Luísa, eu gostei bastante de saber. Tu também teve um contato sempre relativamente forte com o FS. É muito bacana a gente poder ajudar e valorizar essa comunidade tão bacana do FS que é formada 100% de voluntários, né? Eu acho esse papel do voluntariado, essa questão do AFS que toca em quesitos de preocupação global é fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade. Eu queria fazer esse comentário. E tu me perguntou daí, Luísa, por que eu escolhi a Suíça? Porque, em primeiro lugar, porque eu sempre quis aprender alemão, a língua. E dentre as possibilidades de países que eu teria para desenvolver o meu alemão, a Alemanha, em primeiro lugar, claro, a Áustria e a Suíça. E a Áustria era minha segunda opção, porque enfim, como eu disse, eu queria o alemão. E a Alemanha, não. Eu coloquei a Alemanha assim como quinta opção, porque às vezes se cai muito longe, sabe, de centros, enfim, da linha ferroviária, e às vezes tu fica muito, muito isolado no meio da Alemanha. Por isso que é complicado, às vezes, enfim, escolher a Alemanha como destino. Às vezes fica muito, muito isolado, muito longe de tudo. Não criticando o pessoal que foi para a Alemanha, tenho vários amigos que adoraram também, mas eu escolhi a Suíça principalmente por isso e porque eu estudei francês durante alguns anos antes de ter ido para o intercâmbio, e é um país que tem a língua francesa como língua oficial também. E a minha mãe do intercâmbio, por coincidência, ela vinha do Quebec, que é uma região do Canadá que fala francês. Então a gente falava também francês em casa. Eu tive muita sorte nesse quesito, mas enfim, uniu várias coisas. A localização geográfica também foi bem importante. Enfim, minha admiração pela Suíça, um país tão desenvolvido e altamente tecnológico e tudo. É muito diferente lá, né? Eu imagino que seja super diferente, que seja super, enfim, muito, muito diferente. Mas eu nunca fui pra Suíça, né? Eu acho que deve ser um lugar muito, sei lá, discrepante do Brasil. Eu fui pra Dinamarca, como eu falei. A Dinamarca é muito diferente, mas eu acho que a gente imagina a Suíça, assim, um lugar, aquele lugar incrível, completamente diferente, futurístico. Eu imagino a Suíça, tipo, por exemplo, eu imagino ela assim, super futurística, uma parada de filme, assim, super incrível. E o que você imaginava antes? Você já tinha tido algum contato com a Suíça? O que você imaginava antes e o que você viu lá? Qual era essa diferença, assim, de expectativa? Qual foi seus maiores choques culturais? Luiz, obrigado pela pergunta. Outra pergunta, né? Na verdade, eu já conhecia a Suíça antes de ir para o intercâmbio. A minha mãe e eu viajávamos muito. E nós já tínhamos tido uma breve passagem pela Suíça e nós gostamos muito de uma cidade que se chama Berna, que é a capital da Suíça. E realmente foi o lugar mais encantador, mais bacana que a gente passou quando fez essa viagem para a Europa. E isso pesou bastante no meu critério de decisão, sabe? Quando eu fui ali, como eu disse, fazer a lista dos países. Mas eu imaginava, eu já tinha essa concepção, mas mergulhando dentro da sociedade, fazendo parte de tudo aquilo, a gente toma um outro tipo de visão, né, do que só passeando como turista. E realmente eu pensava que era assim que as coisas funcionavam, enfim, o transporte público funcionava, mas não que tão profundamente civilizada que é a Suíça. Porque as relações entre as pessoas
são mais saudáveis e vários outros quesitos culturais da cultura deles que diz respeito à formação deles como país me fazem admirar muito, me fizeram admirar muito o país e o povo, porque eles são realmente cumpriram com as minhas expectativas, sobrepassaram as minhas expectativas que já eram sensacionais sobre o país. E realmente aquelas paisagens paradisíacas, os lagos, as montanhas e ah, raclette, que é sabe, né? Aquele queijo, assim, tu derrete queijo e tal e come em cima das batatas. Tudo isso me fez amar a Suíça. A Suíça tá dentro do meu coração. Muito legal. É muito legal a gente saber também, tipo, como a pessoa, tipo, como a pessoa decidiu, né, ir para esse país e quais eram as expectativas. Porque, por exemplo, eu escolhi ir para a Dinamarca porque eu pensava que eu queria ir para a Europa, né? Eu queria ir para qualquer lugar da Europa, porque, enfim, Europa, eu tinha muita vontade de conhecer, outros países, assim, bem diferentes do Brasil e tal, ir para um lugar mais ao norte, eu tinha essa vontade. E aí, a minha escolha pela Dinamarca foi uma escolha bem inusitada, assim. Eu, normalmente, até na minha outra live eu falei que eu não escolhi a Dinamarca, né? A Dinamarca me escolheu. E acho que é bem diferente a nossa experiência, porque você já tinha ido para lá, você já tinha certo contato. Eu não, eu sabia muito pouco sobre a Dinamarca. Eu só tinha essa imaginação de que, pô, lá na Dinamarca, todo mundo fala, putz, lá tudo funciona, lá é incrível. Aquela coisa, né? Tudo. Enfim, as pessoas são diferentes e tal. Aí eu fiquei com muita vontade de, tipo, realmente ver como é que era isso, né? E aí eu escolhi ir pra lá também. Assim, sobressaiu completamente as minhas expectativas. Óbvio que toda experiência tem coisa ruim, tem coisa boa. Mas, assim, sobressaiu muito minhas expectativas e é muito legal a gente saber, né, como que as pessoas decidiram ir para os países, como é que isso se dá. Aí, passando um pouquinho mais para sua experiência mesmo, assim, falando um pouco sobre família. Como é que foi sua família? Como é que era sua família lá? Você trocou de família? Você ficou em uma família só? Sua chegada lá, como é que foi? Conta um pouco pra gente. Bom, sobre a minha família, Luísa, eu não troquei de família, eu fiquei na mesma família do começo do primeiro dia ao último do intercâmbio. E quando o AFS suspendeu os programas de intercâmbio no começo da pandemia e enviou os estudantes de volta para casa, a minha família na Suíça me acolheu por mais tempo até o final do intercâmbio propriamente dito. E daí, na verdade, eu terminei, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Na verdade, eu terminei o meu intercâmbio sem vínculo com a FS, né? Só com a família. Então, eles realmente foram, só para que essa fala demonstre o quão importantes eles foram na minha vida e o quão sensacional e boa e saudável foi a nossa relação durante o ano que eu estive lá. Mas eles eram um casal, a Peg e o Martin. Ela era canadense, do Quebec, e ele era suíço, do interior da Suíça, mas eles moravam na cidade de Zurique. E eles tinham 3 filhas. Uma delas, a Benedict, estava no intercâmbio durante o período que eu fiz o intercâmbio lá, né? Ela estava nos Estados Unidos. E as outras duas, a Juliana e o Augustine, moravam conosco em casa. A Juliana... profissões, né? Trabalho. Meu pai, o Martin, era bancário, ele trabalhava no banco. E a minha mãe era tradutora. Imagina, olha que bom. Então ela conhecia muito bem, ela era estrangeira e conhecia muito bem a língua alemã. Então ela me ajudou muito nesse processo de aprendizagem que, né, é complicado para nós que falamos línguas latinas. Essa raiz germânica, tu provavelmente foi imersa nessa questão dentro do dinamarquês, né, Luísa? Uhum, com certeza. Pois é, complicado. E ela me ajudou bastante, como ela era tradutora. E a língua era um quesito muito importante dentro da nossa casa. Falar certo era muito importante. Então eu tinha, em alemão a gente diz, sich Mühe geben, se esforçar muito, me esforçar,
para poder aprender a língua e acompanhar eles, né, em casa, que tinham um nível intelectual muito alto e uma capacidade linguística tão alta quanto o nível intelectual. Então foi um desafio bem significativo para mim, mas que valeu muito a pena. A experiência foi sensacional. E as irmãs, a Augustine, estudava no Liceu Artístico de Zurique, que é uma escola assim mais focada à arte. E a Juliana trabalhava, ela fazia na Suíça se chama Lehre, que é uma aprendizagem junto com o trabalho, então tu trabalha meio turno assim e estuda o outro meio turno. Ela fazia isso, a minha irmã, Juliana, e enfim, cada um tinha suas funções, suas profissões que eram cobradas pelos nossos pais e tal. Eles controlavam bastante o que elas faziam, como é que elas faziam. E eles eram bem participativos na nossa vida em casa. Eu sinto falta deles até hoje. Quando eu me lembro, eu tenho vontade de chorar. Ah, eu sei como é que é. É incrível, né, essa relação. Quando eu fui pra Dinamarca, né, eu mudei de família, porque eu fiquei em uma família até o dia 15 de novembro. E aí depois eu mudei para outra família e fiquei até o final do meu intercâmbio nessa outra família, né? E essa segunda Sim. família que eu tive foi assim, a gente teve um ótimo relacionamento, principalmente eu com meus irmãos, que eu tinha dois irmãos, um irmão de 12 anos e um irmão que era da minha idade, na época eu tinha 17 anos. Então eu e ele, a gente, tipo assim, criou um super vínculo e eu também ia para a escola artística na época. E a gente criou um Ah, super vínculo, foi incrível. Enfim, é sempre maravilhoso a gente se surpreender, né, com essas coisas, com essas questões. E já que você entrou um pouco nesse assunto da língua, daqui a pouco eu vou falar um pouco como é que isso foi para mim, né, sobre a língua, vai. mas eu quero saber para você, como é que foi assim? Como que foi aprender a língua? Quando você percebeu que você já estava aprendendo? O que você fazia para aprender? Quando você chegou lá, você já tinha algum tipo de qualquer noção? É isso que eu quero saber, muito sobre como foi esse processo para você. Eu acho, Luísa, que quando a gente quer aprender, a gente aprende. E esse é o princípio básico. Eu já tinha feito meio ano de alemão antes de ir, mas não fez praticamente diferença nenhuma, porque o nível deles na Suíça é bem avançado. E, enfim, eu estudava, né, Luísa, horas por dia para aprender os verbos, as declinações, as conjugações verbais, para saber aprender, como eu te disse, na minha família eles falavam, a língua era muito bem tratada. Então, havia uma necessidade intrínseca, né, eu diria, de que eu conjugasse os verbos certos, declinasse os artigos. No alemão a gente declina os artigos certos. Então, eu me esforçava muito para poder aprender. E, enfim, eu estava extremamente envolto ao idioma porque eu queria muito interagir, me integrar com o pessoal da escola. E a única maneira de tu se integrar com o pessoal de lá é aprendendo a língua. Não só com o pessoal, mas também com os mais velhos. E o meu objetivo era viver uma experiência de imersão total. E para isso a gente depende quase que 90% da língua, né? O primeiro passo. E eu acho que é bem importante, foi muito importante para mim ter me dedicado ao aprendizado da língua alemã, mas foi muito difícil, não digo que foi fácil, demandou muito estudo, muita dedicação para que depois de 3 meses eu começasse a falar um pouco. E daí depois de 3 meses isso foi evoluindo até que no final do meu intercâmbio eu dominava muito bem, assim, para um estrangeiro, a língua alemã, né? Porque eu estava muito imerso, mas tive vários colegas do intercâmbio mesmo, de outros países do mundo que também fizeram intercâmbio na Suíça, que pouco aprenderam. Porque sempre foi mais fácil a gente usar o inglês, né, Luísa? Usar o inglês é bem tranquilo, né? A gente vai lá e fala, todo mundo entende, mas eles falam contigo melhor em inglês, né? A vida deles é em alemão. E, por fim, só para complementar essa minha fala, Luísa,
Eu na Suíça, além da língua alemã, que é oficial, padrão, que se fala na escola, nos meios de comunicação oficial, o que se lê na rua, é diferente da língua que eles falam. Eles falam um dialeto alemão em toda a Uhum. Suíça, que é assim, não tem uma base gramatical para ser aprendido. Ele tem as palavras que vão sendo repetidas e coisa. E o pessoal fala, na verdade, o dialeto ele é relativamente mal visto na Alemanha. Nas grandes cidades da Alemanha se pensa que o dialeto é falado no interior e fica uma coisa ruralizada, né, quase que é o pé da letra. E na Suíça não, o dialeto é presente nas grandes cidades. Desculpa, tive uma pequena falha. O dialeto é presente nas grandes cidades e é um importante elemento de comunicação entre eles. Fato que eu tinha, além de aprender o alemão, aprender, pelo menos, a entender o que eles falavam. Eu podia até responder em alto alemão, né? Que eu falo com os guris hoje, por exemplo, quando a gente se fala no telefone, coisa, é o alto alemão, mas eu tenho que pelo menos entender o Schweizerdeutsch, que é Deutsch, né, que é alemão, e o dialeto deles, que se fala na Suíça padrão, se chama Schweizerdeutsch, o alemão Uhum. suíço. Eu vou só colocar meu celular para carregar um minutinho. Beleza. Pode falar. Gente, bom lembrar só enquanto a gente continua essa conversa que tem um box de perguntas aqui embaixo, ó, tá vendo? Um ponto de interrogação, um balãozinho. Mandem muita pergunta aí, porque eu e o Humberto a gente quer muito responder todas as perguntas de vocês sobre intercâmbio em tempos pandêmicos, que é o nosso tema de hoje. Enfim, sobre tudo que vocês quiserem saber sobre o intercâmbio do Humberto e sobre a minha experiência também, sobre tudo que a gente está falando, podem mandar, hein? Sobre essa questão da língua que você estava falando, é exatamente isso, né? Pra gente, quando a gente chega em um país que todo mundo fala inglês, é muito fácil, é muito cômodo a gente ficar só no inglês, né? É muito mais confortável, porque o inglês, querendo ou não, a gente tem muito mais contato e, pelo menos para mim, acho que para você também, para a grande maioria das pessoas que vão, a gente já se sente muito mais capaz, a gente se sente muito mais, né, apto a falar o inglês. Então a gente não tem aquela, entre aspas, timidez, aquela insegurança de usar o inglês, como a gente tem com uma língua nova, né? Para mim, quando eu fui para Dinamarca, né, eu não tinha nenhum contato com dinamarquês. O que todo mundo que está assistindo essa live sabe sobre dinamarquês é o que eu sabia quando eu cheguei lá. Então, assim, eu não sabia nada. Eu lembro que no dia que eu cheguei, a gente entrou num trem, né? E no trem vai falando as estações, né? As estações, o maquinista vai falando as estações e tal. E aí eu, tipo, ouvi aquilo e ficava, mano, que língua é essa, né? Como que eu vou entender isso? Eu achava que parecia uma língua alienígena, assim, de verdade, porque eu nunca tinha ouvido dinamarquês. Acho que eu nunca nem tinha ouvido uma música, visto um filme dinamarquês. Então, assim, foi muito louca essa sensação. Mas eu acho que foi um dos motivos de eu mais ter amado e mais ter aprendido com o meu intercâmbio, foi eu ter me disposto, né, a aprender a língua. Porque você sair. Gente, vixe, o Humberto caiu. Ai. Gente, problemas técnicos, hein? Mas ele já vai entrar. Continue online, pelo amor de Deus. Não me deixem sozinha. Segurem aqui na minha mão. Calma aí, deixa eu tentar botar ele de volta. Gente, continuem. Não me deixa aqui. Manda as perguntas que já já ele chega e a gente responde. Rose, manda pergunta aí. Tenho certeza que você tá super curiosa. Todo mundo, sejam participativos na live de hoje. Ó, já tem pergunta chegando. Aí, voltou. Muito obrigado. Eu peço desculpa, mas eu caí, a minha conexão caiu.
Não, problema nenhum, não. Aconteceu isso também já em outra live, problema nenhum. A gente continua de onde a gente estava. Muito A gente estava obrigado, falando muito sobre essa obrigado questão da língua, né? Isso, De como que é voltamos. importante a gente sair do inglês. Tranquilo, tá de boa. Como é importante a gente sair do inglês, né? Porque é só quando a gente sai do inglês que a gente realmente aprende a língua, né? A gente realmente é, quebra essa barreira. Porque é como o Humberto falou, a vida deles lá é em alemão. Eles vão falar 20 minutinhos de inglês com você. A vida na Dinamarca é em dinamarquês. Eles iam falar 20 minutinhos comigo em inglês e iam seguir a vida deles. Então, gente, essa dica para quem quer fazer intercâmbio em um país que não fala inglês é se despregue, né, do inglês. Vai fazendo de outras formas. Vai tentando aprender a língua, vai tentando é, realmente se empenhar para aprender a língua. Porque a gente só aprende quando a gente realmente quer aprender e quando a gente tira toda essa insegurança. Que às vezes eu acho que a gente fica tímido, fica com medo de errar. Mas não é só a gente assim, botando a cara e não tendo medo de errar que a gente realmente aprende. Né? Como é que foi pra você? Quando você começou a querer falar com as outras pessoas que você perdeu essa insegurança? Fala pra gente. Com certeza concordo com tudo que tu falou, Luísa. E eu acho o seguinte, a gente tem que falar desde o começo. Não importa se tu tá falando errado. A pessoa que te ouve, pelo menos ela vê que tu tá num progresso, numa crescente de progresso. Que tu tá interagindo, que tu tá tentando aprender, né? E não importa se tu fala errado. Eu falava desde o meu primeiro dia, eu só falei alemão na escola. Eles me achavam... Bah, 3 meses eu fui péssimo. Eles não entendiam. Os meus colegas diziam, Humberto, ó, isso aí não é alemão, quando eu pedi alguma coisa. Isso não é alemão. Eles até entendiam, mas eles criticavam. E, bom, daí tudo bem, né? Eu perguntava, eu alugava, cada dia eu alugava um colega da escola pra ir pedindo as coisas, o que o professor disse e tal. E no segundo semestre, que foi onde eu estava extremamente bem adaptado à língua e ia fazer mais progresso na escola, as aulas foram suspensas durante 2 meses por causa da pandemia. E, enfim, isso aí pegou um pouco, mas logo depois se voltou à escola e, e a normalidade também voltou ali. Eu pude ver meu progresso que eu tinha feito, sabe, estudando alemão. Entendi. Para mim foi um pouquinho diferente, né? Quando eu cheguei, as pessoas da minha escola foram muito acolhedoras, de um jeito assim, surpreendente. E eu fiquei super assim, meio insegura de começar a falar dinamarquês, né? Mas eu lembro que a primeira palavra que eu entendi, assim, foi com 2 semanas. Eu lembro direitinho que eu tava ouvindo uma música e deu um clique, assim, eu entendi o que eles tinham falado. Gente, não sei como, por osmose mesmo. Aí eu comecei a estudar a língua com 2 meses. Eu já entendia bastante, assim, já entendia, tipo, o contexto da fala, só não entendia, assim, palavras pontuais. E aí, com 4 meses, e consegui responder perguntas, tipo, como é que é seu nome, como é que você tá, essas coisas. E aí, depois, com 4 meses, eu já entendia praticamente tudo e Bah, falava moderadamente, né? Só que a gente sempre tem aquela insegurança. Então, eu falava e tal. Aí eu lembro que com 6 meses já entendia muito, já falava muito, e já tava muito sem vergonha assim também. Já falava tudo, já não tinha vergonha de errar, todo mundo ria se eu errava, todo mundo adorava que eu falava dinamarquês. O pessoal acha o máximo, né? Eu acho que no seu intercâmbio também deve ter sido assim. Que o pessoal, quando sim, vê que você tá querendo aprender, eles acham o máximo. Eles acham isso uau, aí. eles querem te ensinar, é muito legal, né? Exatamente, Luísa, bem como tu falou. É muito bacana para eles verem o teu progresso, né? Para eles verem que tu, domina o idioma, claro que faz falhas ainda, né? Porque, enfim, é uma língua estrangeira para nós, não é a nossa língua materna, mas ficam muito felizes, com certeza. E é outra receptividade. Eu tive conhecidos que terminaram o intercâmbio falando inglês, sabe? E daí reclamavam que não estavam tão bem integrados. Mas é fato, a língua é integração. E daí eu dizia isso pra eles, alguns gostavam de ouvir, outros não. Com certeza, né? Porque é uma verdade, gente, isso de que a língua
fundamental para sua integração no país. A língua é uma parte fundamental. Porque, assim, quando eu comecei a falar. Quando eu falava inglês, como eu falei, as meninas eram muito legais comigo, todo mundo era muito receptivo. Mas quando eu comecei assim, falar o dinamarquês, elas passaram dessa simples receptividade para uma amizade, assim mesmo. De realmente elas quererem que eu fizesse parte do grupo. É super legal isso, é super bom a gente ver esse processo. E eu acho que é incrível a gente aprender uma língua tão diferente para a gente também ultrapassar as nossas próprias barreiras, né? A gente se impõe muitas barreiras, a gente acha que não vai conseguir e tal. E aí, quando a gente aprende, a gente percebe que a gente, né, que a gente realmente, sei lá, a gente consegue fazer muito mais do que a gente achava que conseguiria, né? Com certeza, sim. Eu acho que, bah, eu me lembro que, faço um pequeno comentário, eu me lembro que eu tinha um amigo da escola, o Iona, que a gente saía e falava alemão. Todos eles, quando a gente tava, por exemplo, em dois, eles falavam comigo alto alemão. Porque eu, enfim, até hoje pretendo cursar a universidade, ou na Suíça, ou talvez na Áustria. Mas, enfim, e eles me ajudavam a manter um nível da língua, sabe? A praticar esse alemão mais gramatical, enfim, que eles dominam, mas como eu disse, não é o dialeto. E o Iona, ele ia me introduzindo, assim, palavras do dialeto. Então, eu fui do alemão pro dialeto, para começar a entender um pouco. Tudo é um processo, né? E daí, umas horas ele me dizia assim, quando a gente saía, ia andar de bicicleta, ou ia, não sei, nadar no clube, assim, na piscina pública. Ele me dizia assim, tá, Humberto, agora vamos falar inglês. E daí a gente falava inglês, assim, durante a tarde e tal. Sabe, era uma coisa, assim, muito tranquila. Então, isso, sabe, a língua ajudou a desenvolver essas relações bacanas de amizade que só foram aumentando, né, na medida que tu consegue realmente te integrar e evolui nos vínculos, nos laços de amizade, enfim, com os colegas, com a família também é um vínculo de amizade mais próximo, né? Mas enfim. Com certeza, exatamente. A gente começa a fazer vínculos muito mais próximos com a língua. E isso é muito legal, é muito incrível a gente perceber, né? Como eu falei, quando eu entrei no trem na Dinamarca, eu não entendia nada, achava que era uma língua alienígena. E aí, no final, aquilo já era um idioma que eu dominava e eu conversava com pessoas, eu fazia amigos, enfim, conseguia, sabe, colocar tudo de mim naquilo. E eu acho que é um processo incrível a gente perceber isso. É de verdade um ponto muito positivo do intercâmbio. E é um ponto, com certeza, que faz com que eu dê a dica de que, gente, se você for para um país que não fala inglês, se desprenda do inglês. Mexe a cara, vai aprender, vai errar e vai ser muito enriquecedor para vocês, eu te garanto. E agora, passando um pouquinho mais sobre a questão da escola. Luísa, Ah, pode falar, pode falar. e faça Pode falar. intercâmbio, que vai ser o melhor ano da tua vida. Ai, gente, isso nem precisa falar. Gente, intercâmbio muito, é muito incrível. Só quem viveu Não sabe. tem, Eu só fui pro quem foi intercâmbio, eu fui pro sabe. Não intercâmbio. tem como explicar. Só quem foi Não tem sabe. explicação. Não tem explicação, gente. É incrível. Eu fui em 2015 e até hoje eu falo, cara, foi realmente o melhor ano da minha vida. Tive anos incríveis desde que eu voltei. Ano que eu passei no vestibular, piriri pororô, aquela coisa toda. Mas assim, o ano de intercâmbio é um ano. É diferente de qualquer coisa que a gente vai viver e é incrível. Faça o intercâmbio e é maravilhoso. Falando um pouquinho agora sobre escola, como é que foi sua integração na escola? Fala sobre o seu primeiro dia de aula, como é que foi? O que você achou da escola? Fala aí pra Bah, gente. Luísa, eu não gostei da escola. Eu amei. Eu acordava de manhã pra ir pra escola de tanto que eu amava. Porque, bah, eu estudo numa escola confessional católica aqui no Rio Grande do Sul. E a estrutura da escola é muito boa e tal, só que não se compara lá. Lá é um negócio assim.
Nossa, não tem. Eu achava a escola sensacional. E os guris, acostumados com a escola, todo mundo acostumado com aquele padrão, ficavam assim, indiferentes, né? Mas, nossa, eu ficava sempre maravilhado com a infraestrutura da escola, com a organização. É tudo muito assim. É uma escola tradicional, né? Um método que funciona, mas integrado tanto a tecnologias quanto a desenvolvimento intelectual por parte só do aluno, explora a criatividade, os laboratórios de química são fenomenais, extremamente bem equipados. Enfim, na escola que eu estudei em Zurique, talvez tem outras escolas um pouco menos no GIMI, né? Na verdade, todos os intercambistas ficam no Gymnasium, que é como se fosse um ensino médio daqui, assim, mas só para quem passa numa prova, né? Enfim. E talvez tivessem outras escolas menos bem equipadas e coisas, mas eu adorava a escola e eu adorava os meus professores. Nossa, sensacional. Eu tive um ano fenomenal na escola. Sobre os professores, Luísa, eu tive uma professora de espanhol. Nunca aprendi tanto espanhol na minha vida. Yo hablo todo en espanhol, sabes? Não, tô brincando, mas pai, uma professora bala de espanhol e ela morava numa cidadezinha perto de Zurique, assim, na beira do lago, e daí ela nos convidou, nós, os guris, pra comer na casa dela. Olha que fofa! Daí ficamos Que fofo. conversando. Foi muito legal. E as outras professoras também, nossa, a gente fazia muita coisa. Mesmo, assim, passou o período mais crítico da pandemia, abril, maio, vida normal, sabe? A gente fez um monte de coisa junto. Enfim, entre ali final de maio, junho, julho, quando eu ainda estava no intercâmbio, né? Mas, enfim, bah, escola sensacional. Os meus colegas, eu acho que eu tive muita sorte. Porque, enfim, não sei se é com todo mundo assim, mas pá, os meus colegas foram fenomenais comigo, do primeiro dia ao último. Ai, que incrível. Eu amei também a minha escola na Dinamarca. Eu falo que a escola e os meus amigos intercambistas foram os pontos mais altos no intercâmbio, porque lá na escola, eu amava a escola também, porque eu estudava numa escola que ela tinha várias, na Dinamarca são várias linhas, né? E a minha linha era a linha de história e arte e história da arte, né? Era tipo a escola artística também que eles falam. Olha, Muito incrível, né? E eu amo a história, eu amo arte, amo história da arte, e assim, sou realmente apaixonada. Então tinha tudo a ver comigo, eu amava as aulas, eu amava o jeito que eles ensinavam. Eu tinha professores também muito incríveis, eu tive dois professores que marcaram o meu ano, que foi meu professor de história, história da arte e arte, né, que era o mesmo professor, e a minha professora de inglês, que enfim, eles foram incríveis, eles me fizeram super fazer parte assim da sala, sempre perguntavam como é que eu tava. Foi incrível, de verdade. Me levaram. Essa minha professora de inglês, ela me levou para uma peça de teatro também uma vez. Super legal. fofa, muito legal. Então, assim, é realmente incrível a gente estudar em outro país, né? A gente vê a escola, como é que funciona. É maravilhoso. E falando agora um pouco sobre o assunto da escola, mas juntando já um pouco com a história da pandemia e tal, como é que foi? Como é que foi você recebendo a notícia de que, enfim, as aulas iam ficar suspensas? Como é que foi? No começo, o pessoal começou a usar máscara. Como é que foi? Conta como é que você descobriu a pandemia. Como é que foi esse choque para você no intercâmbio? Bom, essa é uma pergunta bem bacana. Depois eu tenho outra pergunta para ti, viu, Luísa? Não me deixe esquecer, mas enfim, eu respondo essa primeiro. Assim, ó, o, a pandemia foi assim. Em dezembro surgiu o tal do vírus na China, né? Daí, tá, quem é que dava bola para aquilo? Janeiro, super tranquilo. Fevereiro a gente brincava que tinha um pessoal, um grupo de pessoal oriental na escola. E daí os meus amigos diziam assim, brincavam, ai, olha o coronavírus, sei lá o quê, mas bem bobagem, assim, nada de xenofóbico, por favor, mas tipo, eu digo, levavam muito na brincadeira, assim, sabe? Ah, o coronavírus e tal.
como se não fosse nada grave e nada importante. Daí eles decretaram um lockdown naquela cidade de Wuhan, que foi o epicentro da pandemia, e daí que a coisa pareceu um pouco mais complicada. Mas, no primeiro momento, nós achávamos que aquilo ia ficar na China no máximo e até a Índia ou o Japão, não chegaria na Suíça. E em março, no começo de março, a pandemia chegou na Suíça e os números começaram a crescer. E o Bundestag, né, que seria o governo, na Suíça o governo é composto por 7 ministros. Não existe um presidente, assim, são 7 ministros, 2 de cada partido que cuidam de algum assunto específico. E o Bundestag declarou que as aulas seriam suspensas. E daí as aulas foram suspensas num dia assim, no começo da semana. No final da semana, o UFS cancelou os programas de intercâmbio. Tanto que eu tenho 2 amigos, o Lucas e o Arthur, de Caxias, que tiveram que voltar para o Brasil por causa do cancelamento dos programas da UFS. Mas o UFS dava também a opção de se desligar do programa e terminar ele, né, por conta. E foi o que eu fiz, né? E não me arrependo, não me arrependo. Foi sensacional, porque a pandemia lá foi muito mais lidada de maneira muito mais séria e não politizada do que aqui. Se tratou a pandemia como que é. A gente tem que levar isso a sério, mas, enfim, a gente não precisa parar de viver. E daí foram bloqueadas, foi feito não foi feito um lockdown na Suíça, como em vários outros países da Europa, mas restrições, enfim, lojas fechadas e coisa, e ficaram fechadas até que os casos estabilizassem. Mas se podia sair no parque, se podia fazer esporte, foi onde eu conheci toda a região de Zurique de bicicleta, ali os lagos ao redor e tal, as cidadezinhas que circundam, foi uma oportunidade bem bacana. E a gente podia se encontrar em grupos de até 5. Então eu saía com os guris, a gente andava de bicicleta, daí fazia umas coisinhas na casa de um, na casa de outro, assim, no máximo 5, sempre respeitando as orientações do governo, claro, porque a gente tem que levar bem a sério. Mas no dia 11 de maio, os restaurantes já foram abertos, as lojas abertas e as escolas para os pequenininhos foram abertas. E a nossa escola no começo de junho. Então eu ainda tive um mês de aula depois da pandemia, aula presencial. Senão a gente tinha atividades à distância. Deus guris e eu fazíamos todas as atividades de manhã e à tarde a gente tinha livre para se encontrar, ir no lago, ou fazer um churrasco, alguma coisa e tal. E foi bem, bem tranquilo. Ah, Tem entendi. E aí sido. você meio que não teve muitos problemas, né, e tal, mas tipo assim, como é que foi quando você é, quando as aulas foram suspensas, assim? Foi do nada, foi de um dia pro outro? Eles falaram assim antes, como é que foi isso? Você foi um impacto para você isso? Gente, problemas técnicos, mas acho que já já volta, que ainda é outra vez. Enquanto isso, ó, box de perguntas. Vocês estão muito silenciosos, hein? Nas outras lives que eu participei, vocês estavam mais ativos, mandando mais pergunta. Tem que mandar mais pergunta pra gente que a gente quer responder. Ó, vou colocar o Humberto de novo, que ele caiu. Mas enquanto isso, manda mais perguntas, gente. Estão muito solitários, a gente tá muito solitário, só nós dois aqui. Ó, tô botando Humberto de novo. De novo. Gente, esse ring light não me dá sossego, velho. Caiu de novo aqui, mas já tá de volta. Eu não tenho capacidade de ser blogueira, não. De novo, Luísa, peço Olá. desculpa mais uma vez. Não, que isso. Acontece isso mesmo, problema nenhum. Pronto, voltamos.
Voltamos. Eu ia só terminar de falar que eu acho que eu escrevi 45 redações em alemão no período da pandemia para praticar, sabe? Saber escrever, saber. Eu aproveitei esse período para aprender a língua e sair com os amigos, né? Aproveitar, enfim, que se podia. Ai, que bom. Que maravilhoso, né? Deve ter sido, assim, para você aprender a língua, você ter esse momento de mais, né, conseguir focar nisso. Porque às vezes o ano ele passa tão voando que a gente nem, sei lá, nem. A gente nem se dá conta, assim. Eu acho que é bom a gente ter esse momento também de conseguir parar, curtir mais com os amigos, né? Do que ficar toda hora focado em escola, rotina e tal. Esse momento pra mim foi nas férias, né? Que eu tive um mês logo depois do meu intercâmbio, eu fiquei de férias. E aí eu fazia trabalho voluntário na biblioteca da minha cidade. E aí esse momento foi um momento também que eu aprendi muito meu dinamarquês. E aí eu tô fazendo essa associação porque parece que foi mais ou menos o que você fez, né? Que eu só saí com meus amigos, é, é, ficava encontrando gente e tal, lia muito, escrevia muito em dinamarquês. Então, assim, acho que foi bom. E como é que foi pra você, assim, a notícia? Tipo, vai tudo fechar. Como é que foi? Foi um choque pra você? Como é que foi isso? Foi assim ruim, porque se tinha essa especulação que o AFS nos mandaria embora. E eu não queria ir embora, eu tava amando o meu intercâmbio. Mas daí logo eu falei com a minha família e já tava tudo certo que eu ia ficar. Ah, que bom, né? Que bom que você Foi um conseguiu concluir grande esse choque, ano. assim, nada de muito problema. Ai, que bom. Fala, se aí me perguntar uma coisa, você mandou não deixar você esquecer. Fala o que que era. Ah, Que eu aí a queria gente já saber vai se ver as perguntas aqui. tu me contou que foi no teatro com a tua professora de inglês, tu falou na live aqui na Dinamarca, eu quero saber se tu encontrou a rainha. Encontrou? Ai, quem dera, né? Quem dera! Quem dera. Ai, quem dera, queria. Só queria ter tido esse encontro, esse ilustríssimo encontro. Quem sabe da próxima vez, quando eu voltar lá, ela não abre um horáriozinho pra eu ir, pra eu encontrar com ela. Pois é. Agora vamos ver, gente, ó, mandem mais perguntas, que a gente tá com 3 perguntas aqui, que a gente vai responder, mas mandem mais perguntas que eu tenho certeza que tem mais coisas que vocês querem saber, que eu já tô super curiosa aqui com tudo. E aí, antes da gente começar a passar para as perguntas para já encerrar a live, fala para mim, como é que foi a volta? Como é que foi se despedir dos seus amigos, da sua família, já que vocês devem ter ficado muito juntos, né, por conta da pandemia e tal. Conta, como é que foi essa volta para você? Bem triste. Eu chorei do tempo que eu saí com o carro, eles me levaram no aeroporto, né, de carro. Eu chorei do embarque do carro até 2 horas antes, até o embarque no avião, no portão de embarque. E os guris, meus amigos do intercâmbio, Luísa, foram no aeroporto. Foi a minha família, porque a Benedicta, minha irmã, ela teve que voltar antes do intercâmbio dela, né? Ela teve que voltar, eu não. Mas, enfim, tinham 5 quartos na casa, não teve nenhum problema de acomodação. Mas, bah, e eu e ela ficamos bastante amigos, assim, sabe? E, enfim, eles todos junto com ela foram me levar no aeroporto. E daí ela me disse assim, bah, Humberto, foi muito bom ter podido ficar 2 meses contigo e não 2 semanas, porque ela voltaria só 2 semanas antes de eu ir embora. Uhum. E, bah, isso aí foi muito bom. Foi muito emocionante pra mim, bah, os guris e tal, todo mundo chorou. Todo mundo chorou. E, pois é, pois é, foi bem, foi emocionante. O que eu acho que é a parte mais difícil do meu intercâmbio, ir embora. Gente, com certeza. A minha volta também foi a mesma coisa. Eu voltei e me deixaram todo mundo me deixou na estação de trem, né? Porque eu morava no norte da Dinamarca, que é uma cidade longe de Copenhague, que é a capital. E Frio? aí, frio. E aí todo mundo foi me deixar na estação de trem, né?
E os meus pais daqui, na época, meus pais de verdade, assim, foram me buscar lá pra conhecer e tal. Então a gente ficou uma semana na minha cidade e depois todo mundo, a gente vinha embora, né? E aí todo mundo foi me levar na estação de trem. Só que demorou um pouco pra cair minha ficha. Tipo assim, eu acordei, coloquei, arrumei minha mala, tava super uhul, tipo assim, como se não tivesse nada acontecendo e tal. Aí fui pra estação de trem, meus amigos todos chorando, morrendo de chorar. E eu, gente, esse povo tá chorando por quê? Sabe? Demorei muito pra entender. Aí foi quando meu pai e minha mãe, normais, né, da minha vida real, chegaram na estação de trem que caiu aquela ficha assim, tipo, putz, eu tô indo embora. Aí na hora, gente, eu chorei tanto, tanto, tanto. Eu tenho fotos. Eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida, com certeza. Eu chorava, chorava, aquelas lágrimas grossas, assim. E é um sofrimento, tipo assim, eu abraçando meus amigos, tipo, gente, é muito triste voltar, muito triste. Foi, nossa, sofrimento, chorava, morria de chorar, foi muito triste. É um momento muito. E todo mundo chorou também. Todo mundo chorando, todo mundo se abraçando, tirando foto. Meus amigos dinamarqueses, meus amigos intercambistas, todo mundo, todo mundo. Então, assim, é uma comoção geral. Porque é muito difícil, né, a gente abandonar essa vida toda que a gente criou com tanto esforço, com tanto carinho, tantas coisas boas, abandonar para voltar. Óbvio que voltar é bom, ver os amigos é bom, ver a família é bom, mas dá muita dorzinha, né, a gente voltar. Pois é. Fica registrado da nossa parte, da Luísa e minha, né? Tenho certeza de que a pior parte do intercâmbio é ir embora. De longe, gente. A pior parte é ir embora. Quando eu fui, né? Eu dei uma chorada também, fiquei meio desesperada, tipo, ai, não quero ir mais, não quero ir mais. Assim, minha mãe fala, quando eu cheguei no aeroporto, eu falei, ai, gente, não quero ir mais. Aí minha mãe falou, não, mas agora você vai, e eu lá. Aí eu fiquei meio desesperada, comecei a chorar, mas eu fui, né? Falei assim, não, gente, vou, que isso, surtei, né? Aí fui. Mas isso não foi nem um décimo do quanto eu sofri para voltar, gente. Do quanto eu sofri para abandonar tudo aquilo que eu tinha construído. É uma sensação louca, né? Disso, enfim, de você ter que abandonar tudo isso. Aí acho que para você talvez tenha sido até um pouco mais, sei lá, mais louco, assim, disso no, no meio da pandemia e tal. Sim, sim, foi complicado. Vou responder a pergunta da Graciela, que tá nos perguntando, e a chegada como é? A chegada, para mim, eu vou relatar a minha experiência, Gabriela. O intercâmbio ele é feito de experiências muito individuais, muito singulares. Na verdade, a gente pode relatar a nossa, mas a experiência de cada um equivale, né? E as pessoas no mundo inteiro são diferentes, mesmo na mesma cidade, membros da mesma cultura são diferentes entre si. Mas a minha chegada, eu cheguei no aeroporto e daí eu tinha uma amiga, a Mariana de Caxias, sabe, né? Caxias do Sul, super cidade. A Mariana, ela estava na Suíça também fazendo intercâmbio e ela foi no aeroporto receber os newbies. Newbies é como a gente chama para ti também, os intercambistas que chegam novos. E oldies são os que já estão, né? Então, por exemplo, quando tu chega, tu é um newbie. Daí na metade do ano tu vira um oldie. E a Mariana já era uma oldie e ela veio receber os newbies no aeroporto. E daí ela me disse assim: daí eu tava meio perdido, eu tinha vindo com dois brasileiros, né? Feito a viagem. Daí ela me disse assim: Humberto vai abraçar a tua família. E eles estavam. Daí eu tava olhando pra ela, né? Daí eu virei assim: tava eles, a minha família, a minha mãe e meu pai. Foi uma emoção muito grande e um desconhecido. Aquilo ali é mergulhar no desconhecido, porque apesar de eu ter trocado e-mails com eles e ter feito contato, eu nunca tinha falado, né, com eles. E aquilo ali foi bem novo. E, bah, eu daí, né, falei alguma coisa, perguntei se era o quê. E daí eles já disseram, ah, vamos pra casa, né? E daí fomos, chegaram minhas irmãs no aeroporto, fomos pra casa. Eu sentei do lado das irmãs e a gente fez o trajeto até em casa. E eu me lembro que o meu pai, um, ele apontou na rua assim, e ele disse,
sabe, Humberto? Sabe o que que é isso, Humberto? Não, né? Eu sabia em português, era um marcador de velocidade. Daí ele disse, ah, é um marcador de velocidade, falou em alemão. E eu nunca ia me lembrar da palavra na época, nunca. E daí eu disse, ah, tá, tudo bem. Daí passou um trajeto, ele me disse assim, ah, o que que é isso aqui? Eu não lembrava, né? Imagina, eu tava tri nervoso. E daí, ah, não lembro. Bah, Humberto, bah, eu não acredito que tu não lembra. Tá louco, já começou mal o teu intercâmbio. E assim foi o intercâmbio inteiro. Eles tinham um senso de humor bem considerável em relação a mim. Ai, gente, sempre tem essas histórias. Pra mim, a chegada foi assim, né? Ah, Antes, gente, rapidão, vai deixando as perguntas aqui na bolinha que a gente vai responder tudo. Pra mim, a chegada foi assim. Eu cheguei em Copenhague, que a gente lá na Dinamarca tem um acampamento de chegada no fim de semana que a gente chega. Então, a gente chega na sexta, sábado e domingo. Aí a gente sai daqui quinta, chega sexta, sábado e domingo é o acampamento de chegada. Aí eu cheguei, né, tal. E eu cheguei naquele aeroporto e, tipo assim, eu tava muito animada, eu tava muito empolgada. Assim, eu tava, meu Deus, meu intercâmbio, meu sonho. Aí eu tava, tipo assim, tudo eu achava o máximo. Eu via um orelhão no aeroporto, eu achava irado. Eu olhava tudo, eu achava o máximo, né? Aí eu cheguei lá, eu achei que aquele. Até hoje eu tenho uma ideia de um aeroporto super irado, mas eu não sei se era simplesmente o que eu achei. Se eu for hoje, talvez eu não ache nada demais, enfim, né? E eu cheguei lá, já tinha os voluntários da FS esperando a gente. E lá eles têm uma tradição de balançar umas bandeirinhas quando alguém chega. Aí a gente passou com a mala, o pessoal balançando as bandeirinhas. Gente, foi uma emoção muito louco, muito doido, foi maravilhoso. Aí a gente foi para o acampamento, passamos lá até domingo, e domingo, depois do almoço, cada um foi para sua família. Só que o detalhe a linha de trem passa pela Dinamarca toda, e a minha cidade era a penúltima cidade da linha de trem, que era bem ao norte da Dinamarca. E aí eu via todo mundo, todos meus amigos, saindo do trem e encontrando as famílias e eu sobrando no trem. Então eu ia ficando maluca, eu ia ficando, ai meu Deus, minha hora tá chegando, como é que vai ser? Socorro! Aí quando eu finalmente cheguei, vi minha família, eles como florzinha, cartaz. Ai, nossa, ufa! Aí também foi isso, a gente chegou, foi pra casa, comemos, foi maravilhoso. Eu tenho uma memória muito, muito boa, com muito carinho, assim, desse dia. Toda essa ansiedade, Oso. que bacana. Ah, é sempre muito, muito bom. A Graciela, ela também está nos perguntando, e voltar à vida normal que foi deixada? A gente volta, Graciela, bem tranquilo. A gente se adapta a tudo nessa vida. E só que evoluindo, a gente evolui no nosso ano de intercâmbio, né? Aprende coisas novas, aprende a enxergar o mundo de uma maneira nova, a olhar as mesmas pessoas e as mesmas situações de um jeito diferente. E as nossas relações e a nossa vida em sociedade fica depois do intercâmbio bem mais tranquila. É claro que tu perde coisas daqui, se perde, mas enfim, se tu colocar na balança o que tu perde aqui e o que tu ganha de aprendizado, de experiência de vida e de desenvolvimento intelectual e evolutivo no intercâmbio, com certeza o lado do intercâmbio ele se sobressai. Com certeza. Para mim, esse momento de voltar para a vida que foi deixada foi muito maluco, assim. Eu me adaptei bem, né? Foi uma readaptação boa, mas foi uma experiência muito doida, porque eu sentia, gente, eu sinto que eu vejo as fotos, parece que eu fisicamente mudei. Teve gente que até falou, gente, você cresceu. Eu cresci 1 centímetro, pra vocês terem noção. Aí tipo assim, porque você se sente. Eu me senti uma pessoa completamente diferente. Eu cheguei me sentindo assim, a dona do mundo. O mundo é meu, eu faço o que eu quiser, tipo assim, super segura e tal. Me sentindo realmente a dona do mundo.
Aí chegar, você tem que se adaptar de novo à escola tradicional, aquela coisa, uniforme, aí professor escrevendo no quadro, aí chamada, não. Depois de todas as experiências incríveis que eu tive numa escola super diferente, uma escola de artes, aprendendo todas as matérias que eu amo, ter que aprender física, foi complicado, não vou mentir, né? Assim, a gente tem que ficar nessa coisa mais caixinha de novo, é um pouco chato. Mas, como o Humberto falou, a gente se adapta a tudo nessa vida. Também passou, depois comecei a estudar vestibular também. Aí, né, a gente vira. Outros desafios aparecem. E é isso, o intercâmbio, voltar é difícil, mas os desafios vão aparecendo e a bagagem que a gente ganha no intercâmbio, a gente nunca perde, né? A bagagem que a gente ganha no intercâmbio, a gente nunca perde. Então, a gente usa isso para os desafios que vão surgindo na nossa antiga vida, né? Isso é incrível, é maravilhoso. E é uma experiência incrível, né? Pra vida toda. Excelente, Luísa. Concordo. Com tudo que tu disse, eu concordei. Maravilhoso. Vamos responder as perguntas? Vamos ver se tem mais uma pergunta. A AFS oferece bolsas High School da Bruna Murbach. Conhece contigo, Luísa. Gente, o FS oferece Bolsa High School. Entra no site, manda uma DM que a gente vai entrar em contato com você. Vamos responder as perguntas que estão aqui na caixinha agora, ó. Vamos Sim, lá. e o Essa aqui é da AFS, Rose. eles são muito, muito prestativos, vocês do AFS. Sempre eu ligava pro escritório do Rio, as gurias me atendiam com seu sotaque carioca e bem queridas, daí eu tinha uma dúvida para preencher um formulário, bah, são muito legais. O É pessoal do muito, né? AFS é muito legal, né? Muito legal. Gente, o pessoal do FS é realmente muito legal. Não é porque eu sou do FS que eu tô falando, hein? Desde antes de eu ir, eu sempre achava o pessoal do FS muito legal. O pessoal é muito gente boa. Não, agora só cresceu com a nossa participação, né, Luísa? Só cresceu com a nossa participação incrível. Só cresceu. Vamos lá, pergunta da Rose. O que mais impactante marcou para a vida? Quer começar? Primeiro as Pode falar damas. você, se você quiser. É? Tá. Tem que pensar, né? O que mais de impactante marcou para a vida. Essas questões do intercâmbio são bem interessantes porque às vezes se pergunta o que mais ou se quer restringir a um acontecimento só. Muitas descobertas, um ano inteiro de experiências fenomenais. Mas realmente eu acho que dentre algumas a gente pode fazer algumas menções. Eu particularmente não tenho uma uma situação de mais impactante que marcou para a minha vida, mas eu posso citar alguma da escola, por exemplo. Quando essa eu não sabia, e essa me contaram que é bem clichê dos intercambistas, mas eu não sabia. É assim, ó. A minha professora de inglês na escola no Brasil é a Teacher Lídia. E a Teacher Lídia, a gente chama ela de Teacher Lídia, né? Teacher. E daí, a minha primeira aula na escola, na Suíça, foi de inglês. E daí a professora estava mostrando os slides no quadro e ela mostrou uma ponte bem típica de Lucerna, que é uma outra cidade da Suíça. E eu estava lendo um pouco sobre a Suíça, eu sabia da informação. E daí eu assim, eu falei teacher, teacher. E duas questões. A primeira é que lá tu levanta a mão e o professor te chama se ele quer que tu fale. Na Suíça, por exemplo, uma questão cultural. E eu não sabia que a gente não levanta nem a mão, a gente já interrompe o professor, né? Uma falta de educação completa nossa, mas que é institucionalizada, enfim, a gente não sai do padrão. Mas ele te espera. Daí eu falei assim, interrompi um colega e falei teacher. E lá a gente não fala teacher, a gente fala Mrs., né? Até pode falar em inglês ou em alemão que é Frau, senhora Egli, o sobrenome da professora, Frau Egli ou Mrs. Egli. E daí os colegas me disseram, tu não pode falar assim, Humberto, tu tem que aprender como é que é certo. Essa foi uma questão bem marcante do quesito escola.
né? Pra mim, particularmente. Essas experiências marcam muito a gente, né? Lá na Dinamarca é super informal o jeito que as pessoas tratam o professor. Falam pelo primeiro nome, igual aqui, os professores são amigos, os alunos. É super informal. Não esperava isso também. Eu achava que ia ser tipo Misses, mas não é, tipo, prof, tal coisa. Só pelo nome mesmo. É diferente, né? Eu não achava. Sim. E acho que para mim a experiência mais marcante foi a de aprender o dinamarquês, né? As minhas aulas de dinamarquês que eu tinha lá com outros intercambistas e a própria o próprio processo de aprender o dinamarquês acho que foi o mais marcante do meu intercâmbio, assim. Por aquela coisa que eu falei, de, tipo assim, a gente ultrapassar nossos próprios limites, né? É uma coisa completamente, enfim, que me enriqueceu muito, assim. Porque eu pensei, cara, eu aprendi dinamarquês, eu posso fazer qualquer coisa agora. Agora ninguém me para. Você passa pelos seus limites, limites que você mesmo tinha inventado para você, então é incrível. Eu tive outra questão que foi bem bacana um dia que nós fomos visitar a Universidade de Zurique e o Instituto de Tecnologia que se chama ETH. Foi bem bacana, nossa, eu me senti num ambiente universitário, senti como é que as coisas lá dentro funcionam e me instigou um pouco o desejo de cursar a minha universidade lá na Europa, no Velho Mundo. É, com certeza. Eu também tinha um pouco essa vontade, mas vou deixar isso para um próximo plano também. Vamos lá, vou responder mais duas perguntas. Essa aqui é engraçada, vou responder. Vocês engordaram? Se sim, quantos quilos? Fala, Humberto, primeiro. Depois eu falo o meu. Começa tu essa, Luísa. Não? Ai, vou começar. É para começar então, gente? Claro, vai, essa tu começa. Gente, eu engordei 11 quilos no intercâmbio. Foi entre 9 e 11 quilos que eu perdi a conta ali em um momento, pra vocês terem noção do quanto que foi grave. Mas eu voltei rolando. Voltei rolando no intercâmbio. Se eu tivesse foto aqui, eu tenho um monte de foto no meu celular que eu tava vendo outro dia. Eu fiquei, gente, pelo amor de Deus. Que eu engordei 11 quilos. Tem várias fotos que eu tô com um rosto desse tamanho. Hoje, logo depois eu emagreci e tal, perdi. Só que quando eu voltei, eu lembro, tipo assim, das minhas amigas me falando. Gente, vocês acham que eu engordei muito? Aí elas, não, engordou não. Aí passou, quando eu voltei, assim, 6 meses depois, quando eu emagreci, elas falaram, nossa, Luísa, quando você chegou, você tava uma baleia, só o quê? Aí eu, gente, pelo amor de Deus. Eu engordei muito, Amigas, gente. amigas. Amigas falsas, né? Não, mas assim, é porque lá eu comia muita batata, comia muito doce. Gente, eu tava lá, eu tava nem aí. Eu andava de bicicleta e tal, mas eu tava nem aí pra nada, de engordar, de emagrecer. Você tem a vida toda pra emagrecer no Brasil, e lá eu comia, assim, muito carboidrato, muita coisa. Mas, gente, engordar e emagrecer, quando você voltar, você emagrece. Então tá ótimo, tá tranquilo. E você, Humberto? Luísa, bom, relativo à minha experiência, até fevereiro, pré-pandemia, eu tinha engordado 7 quilos no intercâmbio. Eu tava meio uma bolinha também. E daí, graças à santa pandemia, nesse quesito, por favor, que eu tinha que fazer, a única coisa que tinha pra fazer era esporte com os guris. E sair, andar de bicicleta, e nadar, e correr. A minha família gostava no final de semana de correr. Então eu ia de noite pra festa, ficava até as 2 da madrugada na festa, antes da pandemia, né? E de manhã, 8 horas da manhã, eles acordavam pra correr. E daí eles me perguntavam, Humberto, tu quer correr? Sim, eu amo correr. Vou. E número um, pra me integrar com eles, pra fazer o que eles gostavam. Mas depois eu peguei o gosto por correr. E é muito bacana correr. Hoje eu adoro. Mas imagina, era baile, eu ralava, sabe, para acompanhar eles. Mas mesmo assim não retardou minha engordância até fevereiro, mas com a pandemia as atividades diminuíram,
a escola diminuiu, isso sobrou mais tempo para fazer esporte. A minha família tinha esse hábito, então eu emagreci de fevereiro até setembro 11 quilos. 11 quilos. Putz, caramba. Pouco Bastante. bom, eu emagreci, então, mas é totalmente fora exceção a regra. Todo mundo engorda no intercâmbio. Gente, todo mundo engorda no intercâmbio, todo mundo. Não, alguns meninos eu conheço emagreceram, mas menina, não conheço ninguém que não engordou. Vamos responder a última pergunta agora. Mesmo com a pandemia, vimos que conseguiu observar o melhor da experiência. Como foi o suporte do FS nesse momento? Não, o AFS simplesmente tomou a decisão de enviar todo mundo de volta para casa. E eu entendo a AFS, e a minha família na Suíça também entendeu a AFS, o que eles fizeram enfim, preservar a sua imagem, preservar a segurança das famílias, dos estudantes, tudo bem. Mas eles terminaram, então eu não tive mais nenhum tipo de suporte nesse período de pandemia, né? Porque o AFS não teve nenhum intercâmbio no período da pandemia. O Rotary, que é uma outra instituição, não cancelou os intercâmbios, mas eles têm uma outra proposta que é do AFS. E eles prezaram pela nossa segurança, eu tenho certeza, e tomaram essa decisão através de critérios técnicos e, enfim, não tive suporte do AFS durante a pandemia. Uhum. É, porque depois teve essa questão, né, da pandemia. Vamos lá, acho que dá tempo da gente responder essa última pergunta aqui. Humberto, defina o seu intercâmbio em uma palavra. Evolução. Concordo super, evolução. Acho que a minha seria aprendizado, que também caminha ali juntinho com a evolução, né? Juntinho. Aprendizado, gente. É um ano de crescimento, evolução, aprendizado. É um ano, assim, incrível, né? Acho que a gente não estaria aqui se a gente não achasse uma experiência incrível. Com certeza. É fundamental que cada um defina o seu ano de intercâmbio através do seu critério individual, através do seu jeito de ser, mas realmente essas características que caminham para o lado da aprendizagem, da evolução, das boas amizades, estão sempre em voga quando se fala de intercâmbio. Com certeza. O intercâmbio é uma experiência muito subjetiva, né? Com certeza. Mas que a gente tem esses pontos em comum, com certeza. Evolução, aprendizados, amizades. Enfim, é uma experiência incrível. E como última mensagem aqui, antes da gente acabar nossa live, antes de deixar o Humberto falar as últimas coisas que ele quer falar, eu acho que, como vocês puderam perceber, a gente tem intercâmbios diferentes em momentos diferentes. O meu momento, 2015, 2016, ninguém sonhava com pandemia, né? Então, foi uma coisa completamente diferente. Foi uma experiência completa com todas as questões. Mas o Humberto também, na pandemia, teve uma experiência completa, né? Apesar de diferente da minha. Então, acho que é muito importante a gente entender isso também. Que cada um tem uma experiência dentro da sua individualidade, mas que, né, aqui nós temos espaço para ter todos. Então, se vocês quiserem, mandem uma DM, entrem em contato com a gente, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E Humberto, pode falar. Bom, como últimas considerações, eu gostaria de incentivar o pessoal que está nos assistindo para que os filhos, sobrinhos, netos e mesmo os adolescentes que nos assistem, para que se motivem a fazer intercâmbio, porque é uma experiência única. A gente volta vendo o mundo de maneira diferente. Um ditado muito antigo diz que para que a gente possa conhecer a ilha, a gente tem que se afastar dela. E isso resume muito bem o intercâmbio e a relação com o país de origem. Porque a gente se afasta do nosso meio e depois a gente volta. E o nosso olhar volta diferente, volta mais maduro, porque a gente tem uma outra concepção.
intrínseca no nosso imaginário. Então, eu acho que é uma experiência de imensa valia, muitíssimo gratificante. E o intercâmbio deveria durar mais, eu só acho. Eu acho que deveria durar pelo menos uns 2. 2 anos, 3 anos, a vida toda, né? Dá vontade de nunca mais ir embora. Com Pois certeza, é. eu concordo com o que você falou. Inclusive, tem uma frase daquele filme O Diário de Bridget Jones, que eu já coloquei em uma legenda minha. Eu não lembro como é que ela é direito, mas é basicamente falando que você precisa mergulhar em um mundo inteiramente novo para compreender verdadeiramente o seu próprio. E acho que é exatamente isso que eu senti no intercâmbio, e pelo que você falou, é isso, né? A gente descobre o nosso mundo mergulhando em mundos diferentes e se descobre também, e é incrível. Então, é isso, gente. Gostei muito dessa live, queria muito agradecer ao Humberto pela participação dele. Foi Obrigado. maravilhoso, eu adorei esse nosso papo. Muito obrigada. Eu também adorei, obrigado pelo convite. Luísa, foi muito gratificante, muito bacana ter falado contigo. É isso, gente. Boa noite a todos, boa noite, Humberto. Espero que a gente tenha novas oportunidades de conversar de novo. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. O mais breve possível.